Olá! Na escola, no trabalho, no bairro, na internet. Crianças, adolescentes e até adultos. Ninguém escapa de uma violência que se tornou conhecida por um nome em inglês, bullying, que em português poderia ser traduzido por maltrato, opressão, susto, ameaça. Há quem consiga escapar e há quem entre em profunda depressão, capaz de levar ao suicídio. Opressores e oprimidos merecem atenção. São as duas pontas de um comportamento doloroso. De um lado, em geral, está uma pessoa retraída, frágil. De outro, uma que pratica o desrespeito e a intolerância às diferenças. A violência física ou verbal são suas armas. O que fazer? O bullying é o tema do Bom para Todos, que começa agora. O nome bullying é uma tentativa de compreender um fenômeno que abarca uma variedade de muitas situações, né? Era o fato das minhas orelhas. Todo mundo tirava sarro. Quando grande eu operei e aí resolveu o problema e hoje eu encaro isso muito bem. Isso no passado era tratado de uma maneira comum, mas pode ser comum para quem pratica o bullying, mas não necessariamente para quem é vítima do bullying. Uma garota que começou a engordar, frágil emocionalmente, quase incapaz de se defender, se tornou uma presa fácil para os praticantes do bullying na escola em que ela estudava. Não se lembra de ter tido ajuda de ninguém no ambiente escolar. Chegou a pensar em acabar com tanto sofrimento da maneira mais radical, mas conseguiu transformar a dor em aprendizado. Eu sempre tive muito medo de fazer tudo. Então, ir para uma escola nova, conhecer gente nova, falar com qualquer pessoa, sempre mexeu muito comigo, sempre de aceitação, sempre queriam que me aceitasse. Se você não me aceitasse, eu já achava que era um problema. Gabriela convive com a fragilidade emocional desde a infância. Quando iniciou o período escolar, vieram as mudanças físicas. Eu tinha 8 anos, eu acho, na época, depois que eu fiz uma cirurgia, eu comecei a engordar. Aí também eu tive uma dificuldade para aprendizagem e começaram a mexer comigo, porque eu não conseguia ler, eu gaguejava perto das pessoas. A adoção de Gabriela, tratada com naturalidade na família, virou um problema na escola. Eu lembro até hoje, a gente estava numa fila e uma menina chegou e falou assim: você não tem o mesmo sangue que a sua mãe, então você não é ninguém. As agressões sofridas não eram apenas verbais. Eles tocavam em mim, tocavam na minha barriga. Então era horrível, eu odiava ir para a escola. Foram 6 anos de perseguição, assistida por colegas, professores, funcionários da escola. Eles falaram que era brincadeira, que é coisa de adolescente. E eu chorando, ninguém fazia nada, ninguém me ajudava. Falava, o que eu fiz tão errado para as pessoas pararem o que elas estão fazendo para vir me atacar? Eu não reagia, eu travava, eu ficava quieta, eu tremia, ficava nervosa. Eu não sabia o que fazer, o que eu poderia fazer. Então era muita coisa para carregar, então eu ficava calada. Eu chorava sozinha, pensei já em várias coisas para acabar com isso, enfim. O ápice do sofrimento foi aos 14 anos, quando um colega expulso da escola responsabilizou Gabriela pela expulsão. Aí esse menino veio, me deu um soco e bateu minha cabeça na parede. Eu tive que sair do colégio, eu fiquei acho que 1 ano sem estudar, fiquei com uma depressão muito profunda. Minha mãe teve que dormir comigo, porque eu lembro dele vindo me bater e ninguém ajudou. Professores não ajudaram, ninguém ajudou. Gabriela ficou quase 2 anos sem estudar. Recebeu tratamento psicológico, teve muito apoio da família e ainda hoje, aos 18 anos, luta diariamente para manter a autoconfiança. O bullying, ela conseguiu transformar em aprendizado. Eu fiquei cada vez mais forte e acho que foi um aprendizado muito grande para mim. Mostrar que o mundo não é bonitinho, ninguém é. A gente sempre vai sofrer com as pessoas. Mas aí eu fiquei pensando, eu vou parar minha vida por isso? Eu quero viajar, eu quero estudar, eu quero ir pra balada sempre. Nossa convidada de hoje é Fernanda Franceschi, psicanalista, psicopedagoga e mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem.
Pois é, como a gente viu na reportagem, a Gabriela conseguiu superar as agressões da adolescência. A gente pode considerar uma exceção? Olha, acho que a gente tem que se perguntar o que são as agressões da adolescência, né? A adolescência é um período em que muitas coisas devem ser superadas. Acho que a história dela é uma história de luta, né? Ela, enfim, teve que enfrentar aí muitas coisas dentro dessa situação da escola. A gente precisa pensar um pouco a situação da singularidade de cada caso. E o que ela vai contando é que, de algum modo, não teve o apoio na escola, mas, de alguma forma, provavelmente ela recebeu apoio e teve interlocução dentro da família, o que fez toda a diferença e que ajudou ela a procurar uma ajuda, um apoio terapêutico, né? E superar, né? Vamos às dúvidas da população pelas ruas da cidade. Se você leva na esportiva, ok, mas tem gente que infelizmente não consegue levar, porque muitas das coisas podem ser traumas, podem ser situações que a pessoa passou e que pode ter chegado a algum momento trazer algum tipo de trauma para ela. Por isso é importante você, antes de tudo, conhecer a pessoa e ver se você tem liberdade com a pessoa. Se a pessoa permitir, aí já é só partir para abraço e partir para brincadeira. Quer dizer, de vez em quando é brincadeira, né, Fernando? Sim, acho que a gente tem que tomar cuidado para não classificar, né? Acho que o nome bullying é uma tentativa de compreender um fenômeno que abarca uma variedade de muitas situações, né? Sim. E acho que tem, de fato, brincadeiras, enfim, coisas que acontecem ao longo, né, da nossa formação escolar, enfim, né, da infância até a vida adulta, que fazem parte do desenvolvimento das relações sociais, né? Então, tomar um cuidado também para não, né, patologizar ou não, né, transformar tudo numa situação... Até uma brincadeira, de repente, virar um drama que talvez não tivesse essa extensão, né? Exato. Tá bom. O Márcio, do Rio de Janeiro, pergunta pelas redes sociais. Em que casos não é considerado bullying? É o que a gente estava falando agora, né? Algumas situações não são bullying. Quando você tem, né, alguma situação sistemática, voluntária, né, que insiste, que persiste, que pode ser de uma pessoa ou de um grupo em relação a outra, e esse outro não está conseguindo se defender, né, enfim, não tem apoio, não tem recursos, daí a gente pode pensar numa situação mais de bullying, de fato, né? Ok. Uma característica física tirou o sossego de uma criança nos primeiros anos de escola. Era o fato das minhas orelhas. Todo mundo tirava sarro. Quando grande eu operei e aí resolveu o problema e hoje eu encaro isso muito bem. Eu, quando criança, claro, a gente corria por causa da minha mãe chorar. Mas hoje eu vejo que eu poderia ter levado isso com bom humor e quem fazia, meus primos, a família que fazia isso, pararia, porque ia acabar todo mundo rindo e ia perder o quê da brincadeira. Pois é, mas isso ela percebeu adulta, né? Quer dizer, quando eu era criança ou adolescente, era difícil de encarar essa situação, não é? Quando adulto, tudo parece mais fácil, né? Mas, de todo modo, parece que ela teve aí algum acolhimento, né? Alguma possibilidade de dar um destino para isso, não traumático. O bullying está presente no dia a dia de muitas crianças e adolescentes. Veja algumas dicas do que fazer diante desta situação. Não tirar o filho imediatamente da escola. É importante trabalhar com os professores e a direção, porque será melhor para ele vencer o bullying no ambiente onde foi vítima. O tema e a sala de aula. Os pais não devem se preocupar em proteger apenas o próprio filho, seja ele o agredido ou o agressor. O respeito às diferenças precisa ser exercitado diariamente no ambiente escolar. Os alunos não precisam ser amigos, mas sim respeitar uns aos outros. Uso da internet. Com ou sem bullying, os filhos não podem ter liberdade total no exercício dessa atividade. Os pais devem ter acesso às redes sociais do filho como espectadores, sem participar. A hora de intervir. Muitas vezes, o bullying acontece fora da sala de aula e, portanto, longe do olhar do professor. Mesmo sem provas, é importante intervir. Atenção, a escola é a autoridade na relação entre alunos e não os pais. No próximo bloco, o cyberbullying, uma prática cruel e devastadora. E uma vez compartilhada, essa imagem não sai nunca mais. Ser humilhado sistematicamente por um colega na escola, na frente da turma, tem efeitos danosos para qualquer um. Agora imagine o que ocorre com quem é vítima de cyberbullying. Ter um nude ou uma situação vexatória exposta nas redes sociais é conviver com a certeza de que aquilo nunca mais se apagará.
Autora do livro A Face Oculta, sobre cyberbullying, Maria Tereza percorre o Brasil fazendo palestras sobre o tema. O cyberbullying é o uso da tecnologia para intimidar, agredir, ameaçar, excluir. Diferente do bullying presencial, que ocorre com mais frequência no ambiente escolar e onde algoz e vítima estão frente a frente, o cyberbullying é considerado ainda mais danoso. É porque ele acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana. Praticado nas redes sociais, o cyberbullying pode ser muito mais humilhante e devastador para a vítima. Ao contrário do bullying, que ocorre geralmente na presença de um grupo de pessoas, no cyberbullying, o alcance da chamada plateia é incalculável. É muito comum. Manda um nude, né? E a menina manda. E aí isso é imediatamente compartilhado, né, nas redes sociais. E uma vez compartilhada, essa imagem não sai nunca mais. Então essa é uma situação desesperadora. A vítima, na maioria dos casos, não denuncia o bullying e nem o cyberbullying. É um medo que paralisa. Esse é o maior problema. Eles sofrem calados. Sofrem calados por medo, assim, se eu contar que tem um colega me ameaçando, meus pais, minha família vai proibir de usar o celular. Aí, proibir de usar celular é o castigo mais tenebroso. Então, muitas vezes eles silenciam. Ou então, silenciam por medo, assim, vai ficar pior. Para Maria Tereza, tanto o agressor como a vítima e até a plateia devem ser tratados quando o bullying é identificado. O que é preciso fazer com quem sofre o bullying, o trabalho? O trabalho é fortalecer recursos de ação. Tá? A pessoa, por exemplo, em vez de ficar encolhida e assustada, ela poder desenvolver uma assertividade maior, tá? Desenvolver uma firmeza maior. Como as redes sociais estão completamente disseminadas, é muito importante que haja uma parceria das famílias com as escolas para fazer programas de combate ao bullying e ao cyberbullying. E esses programas consistem essencialmente em desenvolver percepção de riscos, desenvolver autoproteção e uso responsável das redes sociais. O cyberbullying tem efeitos mais desumanos e cruéis do que o chamado bullying presencial, Fernanda? Eu acho que sim, né? Acho que ele pode ter efeitos devastadores pela abrangência, né, da plateia que assiste à humilhação. E acho que você, como se esse ambiente virtual desse um aval, né, de um ódio sem remorsos. O agressor, ele não vê a reação, né, da vítima. Então, eu acho que isso é como se tivesse uma possibilidade, né, de você fazer a agressão sem nenhuma consequência. Ter 3 filhos vítimas de bullying na escola com consequências trágicas para um deles fez com que o advogado propusesse a criação de uma comissão anti-bullying na OAB, porque para ele essa agressão não é brincadeira de criança. O bullying faz parte da história familiar do advogado Eli Alves dos Santos. Por razões diferentes, os 3 filhos sofreram bullying na escola. Para você ter uma ideia, o Vitor Hugo, ele chegou a dizer que para ele comer o lanche dele sossegado, ele ia onde era guardado o lixo, porque lá ninguém ia perturbá-lo. Eu tenho um filho do primeiro casamento e depois de muito tempo ele me contou que na escola onde ele estudava, ele chegou até a ser jogado dentro do cesto de lixo. O Flávio tinha 29 anos, ele era um menino extremamente assim, retraído, tímido, mas infelizmente, até em decorrência dessa questão da depressão, no dia 21 de maio do ano passado, ele suicidou-se. E isso não podemos dizer que tenha sido em decorrência do bullying, mas seguramente tudo isso tem uma consequência que num primeiro momento ninguém dá atenção. Outro episódio de bullying envolveu a filha Gabriela, que chegou a apanhar de um colega na escola. Em relação a Gabriela, a situação era até em função dos amigos que supostamente vinham brincar com ela, fazer uma bola em cima dela, umas brincadeiras realmente que a deixava totalmente inibida dentro daquele contexto, dentro daquele ambiente.
e isso, evidentemente, acaba trazendo algumas consequências. Vivenciar o bullying em família motivou Eli a propor a criação de uma comissão anti-bullying à Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo. A OAB encampou a ideia e há 1 ano trabalha na escolha dos membros que vão compor a comissão. Porque essa é uma comissão que trata de assuntos multidisciplinares, que envolve nem só o direito propriamente dito, mas professores, psicólogos, psiquiatras e assistente social, que realmente é uma abrangência bastante extensiva. O advogado ressalta que o bullying não pode ser ignorado pela sociedade e muito menos tratado como brincadeira de crianças e adolescentes. E um dos papéis da comissão será o de alertar a sociedade sobre o tema. Mas o propósito é exatamente esse, ou seja, de nós estarmos mexendo ou balançando essa goiabeira, vamos dizer assim, para tentar fazer com que a sociedade possa refletir a respeito desse assunto, porque isso no passado era tratado de uma maneira comum, mas pode ser comum para quem pratica o bullying, mas não necessariamente para quem é vítima do bullying. Fernanda, o que a família pode fazer quando ela percebe que a criança pode estar sofrendo alguma coisa na escola, pode estar sendo vítima de bullying, mas ela não fala nada? O que fazer? Eu acho que a abertura dos pais, né, uma boa escuta e uma conversa franca, eu acho que podem ser uma forma de acolhimento bastante importante para essa criança se sentir mais segura e poder se abrir. E daí, a partir daí, pensar quais os caminhos, se é o caso de procurar uma análise, procurar a própria escola, entender o que se passou ali nesse ambiente escolar. Agora, com pais e mães que trabalham tal, e que quase não tem tanto convívio com os filhos, é muito mais aquela coisa de reencontro à noite e tudo isso. Será que essa percepção é um pouco mais difícil? Talvez sim, né? Eu acho que essa situação que você está descrevendo também, né, é uma forma de se relacionar do mundo contemporâneo, né, das famílias. E isso produz muitos efeitos, né? Esse jovem provavelmente se sente muito mais, enfim, sozinho, né, muito mais desamparado, provavelmente. Entrou em vigor em fevereiro de 2016 a lei que obriga escolas e clubes a combaterem o bullying. Acompanhe o que diz o texto do projeto aprovado. Propõe a capacitação de docentes e equipes pedagógicas para criar ações de prevenção e de solução do problema, assim como a orientação de pais e familiares para identificar vítimas e agressores. Estabelece a realização de campanhas educativas e assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores. A punição dos agressores deve ser evitada em prol de alternativas que promovam a mudança de comportamento hostil. Evitar a punição do agressor e ajudá-lo a mudar seu comportamento é uma boa medida, Fernanda? É o melhor a fazer? Eu acho que vai um pouco, né, na linha da gente poder entender cada situação. Sim, acho que, né, tem um espaço para poder problematizar o que está acontecendo. Talvez seja muito mais saudável, né, do que... Problematizar do que judicializar. Acho que mais interessante, né, problematizar do que você partir para uma instância de lei que está fora, né, desse ambiente onde a coisa, enfim, aconteceu, né? Sim, mas a gente também tem que considerar que a gente viu mesmo vários exemplos aqui, que, por exemplo, o professor que não viu isso acontecendo, a família que não percebeu. Será que a lei, de alguma maneira, não ajuda a equilibrar essas questões? Eu acho que, na verdade, a ideia é que as pessoas que estão envolvidas, ou, enfim, estão presentes, né, precisam se implicar de alguma forma com isso. Eu acho que a lei, ela pode entrar, talvez, até como uma coisa que mascare justamente o que está se produzindo aí nessa situação toda, com os agentes envolvidos. Quer dizer, bom, se esse professor estava presente, não viu, não fez nada, o que se passa com esse professor? Sim, por aí, né? Vamos ouvir a voz das ruas. Eu acho que as pessoas que fazem o bullying, elas estão tristes com elas mesmas. Acho que as pessoas que estão em paz, que têm amor, que têm um propósito na vida, elas não perdem tempo pensando em cutucar o outro ou buscar respostas no outro. Elas trabalham em si mesmas, as suas buscas, suas respostas e elas tendem a ser amorosas e não odiosas. Você concorda?
Eu acho que é uma generalização, né? Acho que pensando, por exemplo, a adolescência, né, que é, enfim, a faixa etária onde isso circula, né, com mais frequência, dá para a gente pensar que é um período, né, de transformação, de passagem, né, dá para a gente dizer que é um trabalho psíquico, né, para uma vida adulta, e é marcado pelos conflitos. Todo adolescente quer ser aceito, né? Então eu acho que é complicado a gente dizer, né, que adolescente que não está em conflito, né, que adolescente que está bem consigo mesmo. Não seria adolescência, né? Então eu acho que a gente tem que né, pensar um pouco por aí. Ok. Quando os pais percebem que está havendo alguma coisa na escola do filho, da criança ou do adolescente e ele procura a escola, qual deve ser a atitude da escola diante desse caso? Eu acho que fazer uma parceria com essa família, né, e poder pensar a situação desse aluno, a partir da visão do próprio aluno e podendo considerar esse contexto todo. Que grupo de alunos é esse? Que professor é esse? Qual foi a cena? Qual foi a situação? Provavelmente isso se repete, né? Como a gente falou, é uma agressão sistemática. Então, acho que o próprio ambiente escolar tem que se implicar para pensar o que está produzindo ali. Aí, caso não tenha nenhuma reação que se espera, quer dizer, um comprometimento da escola, o que fazer nesse caso? Eu acho que a família pode sempre fazer uma tentativa de transformação da situação e caso a escola não tenha abertura, a gente pode pensar numa mudança de escola, na procura de um profissional, né, de um terapeuta, enfim. Mas eu aposto primeiro nas tentativas de transformação dentro do próprio ambiente onde a coisa se dá, porque eu acho que né, sempre é efeito do que está acontecendo ali. Então, as pessoas que estão envolvidas, elas são os agentes, elas são, né, os responsáveis pela produção do bullying. Ok, obrigada pela sua presença, Obrigada Fernanda. a você pelo convite. Para participar pelas redes sociais, rever o programa ou anotar alguma dica, é só acessar a nossa página do Facebook ou o site tvt.org.br. Pesquisa recente da SaferNet identificou que 65% das vítimas de vazamentos de nudes na internet são as mulheres. Elas também são as maiores vítimas de cyberbullying, com 65% dos casos. Nerds populares, CDFs, bobos, todo mundo é enquadrado em algumas dessas definições no ambiente escolar. Mas, segundo o IBGE, a aparência física lidera os casos de bullying nos estabelecimentos de ensino. Gentileza, consenso e diálogo não são treinados hoje na escola. E as mudanças que estão sendo propostas atualmente na grade curricular pioram muito essa situação. Não discutir gênero, etnia ou orientação sexual na escola cria um campo fértil para a ação de quem não respeita as diferenças, provavelmente por incompreensão. Ignorar a realidade é apenas encobrir o problema. Uma hora ele virá à tona e de forma incontrolável. O diálogo franco ainda é a melhor solução. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!